Na ficha técnica que eu pedi para fazer, era para colocar as características do clima, da vegetação. Que mais que eu disse para vocês colocarem? Localização, Localização, negócio de trabalho lá, para que serve lá? atividades. Isso. Isso. Tá. Então, isso de cada um dos domínios morfoclimáticos africanos, certo? Vamos lá. O primeiro domínio, eu falei rapidamente um pouquinho sobre cada um deles, né? Mas daí vocês tinham que ler o texto para entender um pouquinho melhor. Os domínios morfoclimáticos, então. Domínio do tipo Mediterrâneo. Vamos lá? Domínio do tipo Mediterrâneo. Localização na África. Sudeste da África do Sul. Leste da África do Sul. Não, Sudeste. Sudeste, eu diria que norte da África do Sul também. Extremo sul da África do Sul também. Da África, desculpa, do continente africano, tá? Extremo sul e extremo norte também tem. Ok? Tá. Que países são esses? É legal falar o país também, né, gente? Senão a gente só fica... É difícil... África do Sul? África do Sul é um exemplo. Tá, vamos lá. Depois da localização, vocês tinham que me dizer características do clima. Então, verão seco e inverno chuvoso. Verão seco, inverno chuvoso. Que mais? Temperaturas amenas. Vocês leram ali? Sim? Uhum. Tá, Sim. É que assim, eu tô vendo, tem uma ou duas pessoas participando só das aulas, gente. No geral, às vezes 3. É importante que todo mundo participe, tá? Que tente responder. Ah, mas eu sinto vergonha. Mas você não tá nem aparecendo aí. Às vezes é só para falar, para participar, para eu ver que vocês realmente estão fazendo as atividades, tá bom? Então tá. Depois das características do clima, vegetação do domínio mediterrâneo. Vegetação arbustiva esparsa. Isso. Uhum. Que esse tipo de vegetação... Ah, tá, desculpa. Eu pensei que você tinha falado só esparsa arbustiva, tá? Eu ia dizer isso. São vegetações de extrato médio. Elas não são grandes árvores, mas também não são ervas e nem gramíneas. São de extrato médio, por isso são arbustivas, certo? E elas são bem esparsas, esparramadas no terreno. Elas não formam uma junção como, por exemplo, nas florestas, ok? Então tá. Depois de falar do clima e da vegetação, da localização, que atividades se desenvolvem nessas áreas? Eu não sei se tinha em todos os domínios africanos essa explicação, mas daí vocês estão com a faca e o queijo na mão aí, né? Vocês têm um instrumento e têm internet para dar uma pesquisada. E aí, que tipo de atividade se desenvolve lá? Cultura de oliveiras. Isso. Produção de oliveiras, semelhante ao sul da Europa, né, gente? Produção de oliveiras, que mais? Parreiras. Sim, parreiras, uva. E não tem criação de animais lá? Não. Não, Sim. a apostila não fala nada sobre isso, mas também tem criação de animais para corte, tá, gente? Como ovelha, gado pouco, mas tem bastante criação de ovelha, tá bom? Que mais? Tá, falamos do domínio do tipo mediterrâneo. Domínios desérticos e semidesérticos. Vamos lá. Qual é o tipo de... Peraí, deixa eu só colocar mais gente aqui chegando. Deixa eu botar aqui. Onde fica? Qual é o tipo de... qual é a localização? Namíbia, que é onde fica o deserto do Saara. Isso, uma parte dele, né? Kalahari. Kalahari. E Betsuana. Aurora, desce. Botsuana. Saara, tá, gente? Então, foi falado da Namíbia ali, mas o Saara é muito maior. Então, essa região central, principalmente, da África, né? Mas também tem depois o deserto mais ao leste, que é o deserto do Kalahari. Tá bom, gente? Agora, depois da localização, tipo de clima do deserto. Quente e seco no inverno e úmido e quente no verão. Quente e seco no inverno e quente e seco no verão. Tá bom? Então, é um clima árido. Isso.
O domínio desértico ele é de um clima extremamente árido, tá? Pouquíssimas chuvas, temperatura sempre quente. É claro que aí vocês vão dizer, professora, mas no deserto gela à noite. Ok, mas eu estou falando de clima. Então, no geral e na maior parte do dia, quente, tá bom? Vegetação. De lá, tá? Não é qualquer vegetação, não. Pequenos arbustos. Isso. E Pequenos tem a arbustos. outra que eu esqueci o nome de novo. São plantas xerófitas, que são Isso. aquelas que armazenam água na própria planta para poder suportar os períodos extremos de seca, né? Que mais? Tem é importante quando fala do clima ali, especificar que em alguns desertos africanos tem a presença de rios. Então, as poucas chuvas que tem são devido não a uma movimentação de massa de ar, mas à evaporação dos rios. Qual rio, por exemplo, que está falando ali? A imagem da própria apostila de vocês, olha lá, na página 16, está mostrando o delta do Okavango em época de cheia. O que é o Okavango? É o nome do rio, certo? É o nome de um rio, e quando tem o período curto, isso no deserto da Namíbia, quando tem um período curto que eles têm lá de chuva, que eles chamam de cheia, mas não se compara aos nossos períodos de cheia, claro, né? Mas para eles é o período de mais chuva e de maior quantidade de água, aí esses rios enchem, ok? Tá. Clima, vegetação, atividades. Caravanas de comércio. Isso. Uhum. É isso aí mesmo. Tá. Essas caravanas de comércio, ok, é daquele pessoal que são os beduínos, aquele pessoal que anda no exército, os tuaregues e tal. Mas eu quero saber uma coisa. O que eles comercializam? Coisas. Em geral, depende. Eles comercializam couro, muito couro dos animais que eles matam, tá? Eles comercializam leite, por incrível que pareça, leite de cabra, tá? Então é o couro, a cabra e alguns grãos também. Mas também tem aqueles que comercializam objetos. Eles vão para a cidade, agora, né? Recentemente, assim, nos últimos tempos, eles vão para as cidades e daí eles compram objetos lá que eles trazem para comercializar. Próximo domínio, localização, domínio semiárido do Sahel, que eu expliquei na aula passada para vocês. Vamos lá. Localização do Sahel. Onde ele fica? Gente, sul do deserto do Saara. É uma faixa entre o deserto do Saara e as savanas, tá? Esse é o domínio semiárido do Sahel, porque ele não ia acontecer assim. Só um pouquinho. De repente tem um deserto, acabou o deserto, já vem a savana, aquelas árvores gigantes e tal. Como assim? O clima mudou tão rápido? Então, assim como vocês estudaram ano passado, entre os domínios morfoclimáticos do Brasil, que tinha aqueles ecótonos, né? Ou aquelas faixas de transição, lembram disso? Das faixas de transição? Assim como tinha entre os domínios do Brasil, onde o Pantanal era um exemplo de faixa de transição, na África também tem isso, tá? Então, eu tenho os domínios morfoclimáticos e o domínio semiárido do Sahel é como se ele fosse uma faixa de transição entre o deserto e a savana, entre o domínio do deserto e o domínio das savanas. Ele está ali no meio termo, ele é semi-árido. Ele não é úmido como a savana, embora ela também não seja muito úmida, mas também não é extremamente seco como os desertos, tá? Domínio semiárido do Sahel. Onde fica? Exemplo de país, eles estão colocando ali o Níger, tá? Localização. Níger é um exemplo só do que está na apostila, mas vocês sabem que se observar no mapa, isso se estende para outros países. Flora, vegetação. Clima primeiro, clima. Clima. Gente, é tão seco. Ó, eu tô corrigindo para quem, pessoal? É para mim? É tipo deserto, professora. É importante que vocês participem da Clima semiárido. O clima dele é parecido com o deserto. Clima semiárido,
parecido com o deserto realmente, mas não igual. Por quê? Porque ele não é tão seco quanto o deserto e as temperaturas não são são altas, mas não são tão extremas quanto o deserto. E ele tem uma maior presença de umidade relativa no ar, né, gente? Então, há uma possibilidade de formação de chuva e maior quantidade de chuva do que nos desertos, tá? Ele é semi-árido, ele não é completamente seco como deserto, mas também não é uma floresta equatorial com chuva direto, né? Está naquele meio termo. E as temperaturas também são temperaturas altas, porém não tão altas quanto no deserto. Não tem aquela, é assim, ó, no semiárido há uma maior probabilidade de manutenção de temperatura, porque no deserto durante o dia extremamente quente, durante a noite extremamente frio. No semiárido do Sahel, ali nessas regiões, como já tem uma quantidade maior de vegetação, ela segura melhor a temperatura. Então, essa variação tão grande entre o dia e a noite não existe. Tem variação, mas ela não é tão intensa quanto em período em áreas de deserto, tá bom? Vamos lá. Depois do clima, da vegetação do semiárido. De estepe. A maior parte formada de estepe. Steppe. O que é Isso uma aí. steppe, gente? O que é steppe? São plantas de não muito grande porte. Tipo, médio. Isso. São vegetações que não chegam ao tamanho de um arbusto, mas também não são gramíneas, né? Elas têm gramíneas rasteiras e tem uma vegetação um pouco maior. Ok? Certo? Agora a gente passa, então, a falar das atividades do domínio do semiárido do Sahel. Quais são as atividades que se desenvolvem ali? Agricultura e pastoreio. de subsistência e pastoreio. Isso. Pastoreio quer dizer o quê? Criação de pequenos grupos de animais, né? Também não são áreas muito grandes de criação de animal. E agricultura de subsistência é aquela agricultura também que vocês já estudaram lá no 7º ano, que tem diversas culturas, certo? Presentes. Tem vários tipos de plantio em pequena proporção e que servem para a subsistência de quem vive ali. O objetivo não é comercial e não é uma cultura só, não é monocultura, são várias e é mais para subsistência. Ok? Vamos lá. Domínio das savanas e florestas africanas. Eu vou falar, quero saber de vocês agora, localização. Ó, eu desci do deserto, passei pelo semiárido, estou descendo ainda mais agora, porque o deserto é bem no norte da África, né? Então, eu tenho aquela situação no extremo norte e no extremo sul, eu tenho o Mediterrâneo. Então, eu estou no extremo norte lá, tenho o Mediterrâneo. Desci um pouquinho, eu tenho deserto, uma grande área de deserto na África. Desce mais um pouquinho, um meio termo entre o deserto e a savana, que é o domínio semiárido do Sahel. Agora eu chego na savana, e como a savana vai se tornando mais úmida e tem uma vegetação maior, o domínio que vem depois, florestas africanas. Aí eu já estou do centro da África para o sul. Eu estou numa região centro-sul. Mas vamos falar primeiro das savanas. Não sei se vocês fizeram junto ali savanas e florestas africanas, porque elas estão juntas ali, né? Então tá. Localização. África Oriental. A maior parte fica na África Oriental. O que é a África Oriental? Onde é o Oriente, gente? É do centro da África para o leste, tá? Do centro da África para o leste, pegando ali Somália, Etiópia, indo para aquelas regiões, tá bom? Aí depois de falar a localização, eu quero saber qual é o clima. Tá. Qual tipo de clima? Verão chuvoso e inverno seco. Não entendi. Verão chuvoso e inverno seco. Verão chuvoso e inverno seco. Na savana chove, mas nas áreas de floresta, porque aqui a gente está juntando os dois num só, né? Nas áreas de floresta chove ainda mais. Em especial na floresta tropical da República Democrática do Congo, que é uma floresta bem região equatorial, muito semelhante, não com as mesmas espécies, mas muito semelhante na dinâmica e no tipo de vegetação, assim, com a floresta amazônica, tá? Ainda mais que lá também passa a bacia do Rio do Congo, que é uma bacia hidrográfica muito grande, tá? Então, a gente tem lá
na República Democrática do Congo, a presença dessa floresta africana, que é uma floresta equatorial, semelhante à floresta amazônica, vegetação alta, densa, muita biodiversidade, certo? E, claro, banhada pela bacia hidrográfica do Rio do Congo, ok? Muito semelhante com o que a gente tem aqui com a floresta amazônica, banhada pela bacia hidrográfica do Rio Amazonas, em região equatorial. Muito semelhante. Muito bem. Agora, depois que a gente falou do tipo de clima, do tipo de vegetação, nas savanas e nas florestas, aí sim, na floresta tem todos os tipos de vegetação, todos os estratos, desde as gramíneas até os arbustos, as grandes árvores, e elas não são esparsas, elas são condensadas, elas são agrupadas, tá? Tipo a Amazônia. Como a Amazônia. Agora a gente fala, então, clima, vegetação, bem, as atividades relacionadas tanto à savana quanto à área de florestas da África. O que tem lá? Primeiro lugar, já vamos deixar Mineração, claro. extração de madeira e agropastorial. Tá. Tem área agropastoril, criação de animais e plantio? Tem, certo? Tem área de mineração? Tem. Extração de madeira? É floresta. Não deveria, mas também tem. Extração de madeira. E o outro que não está explícita no texto, pelo menos eu não vi explícita no texto, porém tem uma imagem na página 17 mostrando e deixando claro isso. Você tem que aprender a fazer leitura de imagem também. Qual é a outra atividade dessa região? E que mantém, gente, muitas famílias e muitos trabalhadores por lá, na área de savana e de floresta. Turismo? Turismo. Eu ia dizer, o que os caras estão fazendo lá, olhando esse leão, e um deles, um que está dirigindo, que é o que trabalha com a área turística lá, e provavelmente um turista ao lado fotografando, né? Fazendo os safaris na área de savana. Quem nunca ouviu falar dos safaris, que são esses passeios em área de savana lá na África, eu ia falar nos Estados Unidos, né? Nada a ver. Lá nas savanas africanas. Todo mundo já ouviu, pelo menos já ouviu falar, ou já assistiu um filme, um desenho animado que mostrasse esses jipes circulando por lá, certo? Que são esses passeios chamados safaris nas savanas africanas. Prof. Sim? A principal renda deles é o turismo? Em algumas áreas, principalmente nas savanas, sim, mas nas florestas também. O Congo tem explorado cada vez mais isso, tá? Eles têm levado esses turistas para as áreas florestais, para conhecer as áreas florestais. Isso já causou bastante problema, porque nas florestas do Congo tem a presença dos maiores gorilas do planeta, certo? Eles são macacos gigantescos que, por exemplo, quando um morre ou coisa assim, se quiser tirar o corpo do meio da floresta, você precisa de 7, 8 homens para conseguir carregar um gorila. Entende? Então, é gigante, é imenso, é muito maior do que uma pessoa. E aí, é até bonita a imagem de ver. Como? Quem estava falando? Ah, entendi. A Valda falou. Ah, tá. Então, vamos continuar. Deixa eu ver se eu acho aqui os gorilas do Congo para vocês. Eu vou tentar achar uma imagem aqui para vocês verem, tá? Só para vocês terem uma noção do tamanho deles. Aqui eu achei uma que é legal. Não sei se a proporção da imagem vai ser boa. Espera aí. Deixa eu só... Eu tenho que salvar aqui para vocês poderem ver. Gorila. Agora eu vou abrir aqui para vocês verem. Deixa eu achar aqui. Aqui. Agora eu vou aqui. Espera aí, gente. Deixa eu só colocar para vocês. Vocês estão vendo a imagem já ou não? Dos gorilas? Não, tá nos camelos, prof. Ainda não está aparecendo? Não, dos gorilas não. Tá, vou colocar agora. E agora? Agora sim. Sim. Agora sim. Estão vendo? Olha lá, os homens que estão perto, mostrando 2 gorilas dentro da floresta. Dá uma analisada aí. Olha o tamanho deles, tudo. Parece um cara. Dá uma olhada. Pois é, né?
Parece uma pessoa. Não exagera. Mas é verdade. Barrigudo. Ó, isso é na República Democrática do Congo, tá, gente? Lá onde tem essa floresta tropical, equatorial, melhor falando, semelhante à floresta amazônica. Estão vendo? Opa, aí. Viram lá? Eles são grandes, né? Só que aqui ainda eles estão pequenos, gente. Tem gorilas que são muito maiores do que esses, tá? Mas esses aqui são os que podem ser feita visitação, turística, esse tipo de coisa. Pode ficar do ladinho deles, prof, será? Então, eu não sei se essa pessoa que está aqui perto já é conhecida deles, porque eu acho que turista não pode chegar tão perto, não. Porque se o gorila Ele tá entrar usando, pra você, ele pode ameaçar, ele tá né? usando uma camisa de macaco ali, prof. Oi? Eu não sei se aquilo é um macaco ou é um panda, ali embaixo, na camisa dele. Ah, na camisa dele, opa, não faço ideia do que seja. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Eu acho que é algum macaco também. Prof, parece que é uma preguiça, mas acho que não, né? Não, porque tá meio Não, né? que entre bambus, parece, mas... Não, é que eu achei que, tipo, ali era o bambu, era os 3 dedos que tem a preguiça, sabe? Aham. Pois é, não sei. Bom, vamos continuar aqui. Nós falamos até então sobre o clima, vegetação, quais são as atividades que podem se desenvolver. A gente falou do turismo, das áreas pequenas de agropastoris, né? E também da extração de madeira. Ok? Tá. Agora a gente vai corrigir as atividades das páginas 15 e 18. Vamos lá? Página 15. Se fizéssemos uma viagem partindo da linha do Equador, aproximadamente no centro do continente, rumo ao Estreito de Gibraltar, no Marrocos, que é o extremo norte da África, quais climas e vegetações encontraríamos no caminho? Aí vocês teriam que fazer todo o percurso, pegando lá da linha do Equador, que pega mais ou menos o meio da África, e subindo até o Estreito de Gibraltar. Daí, da onde vocês tirariam isso? Os tipos de... O que ele está pedindo aqui? Os tipos de clima, né? Clima e vegetação. Vocês teriam que observar aqui nesses dois mapas, ó, de clima e vegetação, para poder localizar, certo? Vamos lá. O número 1, então. Qual seriam os primeiros climas? Posso começar? Clima equatorial. Eu estou indo do meio para o norte. Clima equatorial. Quais vêm em sequência? Que eu espero que vocês tenham feito e anotado. Pessoal, a gente ficou uma média de 10, 15 minutos, não, 15 minutos, um pouco mais talvez, sem aula, onde eu pedi para vocês fazerem essas atividades. E é claro que vocês fizeram, certo? Para que nós possamos corrigir agora, ok? Então, depende de vocês. E o que vocês responderem, eu comento, a gente corrige. O que vocês não responderem, a gente vai seguir, tudo bem? Que é como o combinado de sempre. E aí, clima equatorial e depois disso? Pessoal que está com os microfones fechados é para participar da aula? Clima tropical também? Clima equatorial, aí agora o tropical, exatamente. Depois disso? Desértico? Semiárido, primeiro. Depois desértico, como a Eduarda falou. Depois vem semiárido de novo. Depois Mediterrâneo, né? Isso, exatamente. Ok. Então tá. Sequência, então, equatorial. Ó, é só ir na lógica também do que eu expliquei até agora dos domínios para vocês. Ó. Primeiro lá no meio, bem quente, né? Então, equatorial. Aí depois, tropical. Vou subindo. Semiárido, desértico. Semiárido de novo. E, por fim, o Mediterrâneo. Ok? Entendido? Tá. Agora, os tipos de vegetação. Só um pouquinho. Tipos de vegetação. Quais são? Floresta equatorial e tropical. Floresta equatorial e tropical.
Depois vem as Savanas. savanas. Depois vem pradarias e estepes. E estepes, isso. Até que chegamos no Formações mistas? Não. deserto. É. Deserto. Depois do deserto, volta a ter pradarias, estepes, e, por fim, vegetação mediterrânea. Certo? Só ir fazendo essa relação entre os dois mapas. Segunda questão. Se fizéssemos outra viagem partindo do mesmo local, mas desta vez direcionando-se à cidade do Cabo, na África do Sul, no extremo sul. Ó, antes nós fomos do meio da região equatorial para o norte, agora nós estamos indo da região equatorial para o sul. Extremo meridional da África, quais climas e vegetações encontraríamos pelo caminho? Começamos de novo pelo clima equatorial, óbvio, porque a gente está partindo do meio da África. Só que agora em direção ao sul, depois do clima equatorial, qual vem? Tropical. Deserto. Não, tropical. Depois? Semiárido. Semiárido. Desértico. Desértico. E mediterrâneo. Do lado do Mediterrâneo. desértico. É essa sequência. Equatorial, tropical, semiárido, desértico e mediterrâneo no extremo sul da África. Antes de eu continuar falando agora da vegetação, eu quero saber se vocês observam o seguinte. No meio, certo, eu tenho o clima equatorial. Tanto subindo quanto descendo, na sequência do equatorial, vem o tropical. Depois do tropical, vem o semiárido. Depois vem o desértico, aí volta o semiárido até que venha ao Mediterrâneo. Tanto numa direção quanto na outra. Só que no sul, eu não tenho... A presença é muito pequena do clima semiárido. Ela é menor, a presença do semiárido, né? Porque percebam que ela já vai... Uau! Caiu minha conexão, gente. Só um minutinho. Deixa eu pôr aqui de volta a imagem para vocês. Pronto. Não sei o que aconteceu. Enfim, mas que bom que voltamos. Tá todo mundo ouvindo bem? Tudo certo? Sim? Tá, ó, tá acabando o nosso tempo agora também. Vamos lá, continuando então. Vocês perceberam que tem esses ajustes, né? Tem essas semelhanças, tá? Agora a gente vai para a página 18, em que as atividades são bem mais rápidas para corrigir, mais curtas, né? Relacionar as características climáticas e paisagísticas a seguir com seus respectivos tipos climáticos. Aí tem o árido, semiárido, polar, frio, frio de montanha, temperado, mediterrâneo, subtropical, tropical e equatorial. Vamos lá. Eu vou falar e vocês me dizem o número, tá bom? Não vou ler a frase toda. Temperaturas abaixo de 0 grau. Polar. Vamos, gente? Polar. 3, polar. Só fala o número lá que já tá bom, tá? Espera aí. Embora situado na zona temperada... Travou. Assim, não há correção, gente. Mediterrâneo. Raras chuvas e grande variação de temperatura. Gente, vocês estão me ouvindo? Uhum. E Sim. vocês não estão me ouvindo por quê? Sim. Yes, I'm hearing you. Eu acabei de chegar. Então, mas não importa. Tem um monte de gente que aparece aí para eu colocar a presença na aula. Mas presença, de fato, não estou percebendo. Participação, não estou percebendo. Assim, não está certo, gente, tá? Eu vou começar a dar... Eu já dou nota de participação, mas eu vou começar a ser mais criteriosa com essa participação no Zoom. Bastante criteriosa, ok? Quem participou da aula hoje? O Guilherme, a Maria Luísa, o Micael e os outros, onde estão? Vocês estão aí ou só ligaram? Né? Tem que analisar tudo isso. Vou fazer a correção bem rapidamente. Então tá bom, 8º ano. A participação de vocês no Zoom, as coisas e o modo como tem usado o Zoom não está sendo muito bom. Já imaginaram ficar sem essa possibilidade?
Continuando. 4 estações bem caracterizadas. Temperado, número 6. Pouca amplitude térmica durante o ano, 10. Invernos rigorosos, 4. Curto período com poucas chuvas, 2. Transição entre o temperado e o tropical, 8. Baixas temperaturas devido à altitude, 5. Quando no interior do continente, 9. Questão número 2. Clima e vegetação extremamente ligados, como nós falamos até aqui. Associa alguns tipos de vegetação presentes na América, África ou em ambos os continentes, com os tipos climáticos indicados no item anterior. Use a mesma numeração, só que agora vocês não vão relacionar as características do clima, e sim a vegetação que corresponde ao clima. Floresta equatorial, 10. Estepes e savanas, 2. Pradarias, bosques e matas, 6. Desertos, 1. Savanas do interior dos continentes, 9. Floresta boreal, 4. Vegetação arbustiva, 7. Redução no porte da vegetação, 5. E, cadê? Tundra e desertos glaciais, 3. Matas de araucárias, 8. Ok? Essa é a correção. Agora, aproveitando um pouquinho antes que o nosso tempo... Sim? Qual que é da floresta boreal? Que eu não peguei. Floresta boreal, 4. É frio. Clima frio. Mais alguém? Tá. Então, olha só. Falando um pouquinho agora, a gente vai entrar na parte da hidrosfera, certo? Nós vamos falar um pouco da água. Aqui a gente falou de relevo, de clima. A gente vai falar um pouco da hidrografia local, certo? E quando eu falo em hidrografia, ou questão de como é usado os recursos hídricos, a hidrografia em si, rios, etc. e tal, a gente falou. Agora a gente precisa falar um pouco sobre esses recursos hídricos. Não sei se vocês lembram a diferença entre eu falar hidrografia e recursos hídricos. Hidrografia, eu estou falando dos rios, do tipo de água, dos tipos de rio, as áreas onde deságua, essas coisas. Quando eu falo de recurso hídrico, eu estou falando das formas como o ser humano utiliza essa hidrografia. Ele usa, recurso. Nós estamos utilizando, a gente usa como um recurso, nós fazemos uso disso. Então, a partir do momento que eu uso o termo recurso, eu não estou falando só da hidrografia em si, mas das formas como o ser humano se apropria e usa essa água, tá, gente? Então, olha só. Eu acho bem importante que vocês acompanhem, começando pela imagem, fazendo uma análise da página 19. Aquela imagem que tem bem no topo da página, essa aqui, ó. Tá, ó. Deste rapaz, é um rapaz? É um rapaz, um homem, enfim, na margem de uma espécie de poço de água, tá? O ser humano sempre precisou de água e vai continuar precisando. Tanto é assim que hoje nós temos uma nova classificação de profissão, uma nova profissão, um mercado que surgiu, que é o mercado dos astrobiólogos, tá, gente? Os astrobiólogos são os cientistas especialistas em juntar astronomia e biologia. Então, não é que eles vão sair, tem muita gente que diz, peraí, astronomia e biologia, então eles vão procurar vida fora, nos astros. Então, eles vão procurar se existe ET. Então, quem sabe? Também faz parte da pesquisa. Mas o foco principal da pesquisa dos astrobiólogos é ver se encontra em outros lugares os mesmos itens que propiciaram a vida na Terra. Principal item que propiciou vida na Terra? Água. Água e oxigênio. Então, o fundamental trabalho dos astrobiólogos é procurar água e oxigênio nos outros planetas por aí, tá? Esse é o trabalho dos astrobiólogos. Para quê? Para investigar a origem da vida, essas coisas. Mas para que fazer essas pesquisas? Porque a água é extremamente importante. Nós transformamos a água em recurso hídrico. Significa o quê? A gente não vive sem e usa ela em diversas atividades. Até para fazer algumas máquinas atuais operarem, é necessário água. Mas e quando as populações, e agora eu estou pontuando bem a África, e quando as populações não têm acesso a toda essa água? Ou a proporção de água, a quantidade de água que poderiam ter, que deveriam ter. Como, por exemplo, pessoas que vivem no deserto do Saara, que é a imagem que vocês estão vendo. Ali é um grupo de tuaregues retirando água de um poço em Mali, certo? No ano de 2011. Então, que tipo de água que eles estão pegando lá? Vamos voltar para o 6º ano?
água subterrânea, água de lençol, certo? Freático ou artesiano, não posso dizer porque não sei exatamente em que região eles estão ali, mas água subterrânea, tá? Só que essas águas subterrâneas numa região de deserto, é claro que ela não vai ter numa proporção enorme e não vai ter em grande quantidade. Então, por isso, a gente diz assim que da água doce que tem no planeta, 60%, olha isso, de 100%, uma pizza de 10 pedaços, 6 pedaços, 60% da água doce que tem no planeta hoje fica em 9 países. Todos os outros países oficiais, vocês sabem que tem 198, né? Oficiais. E a tentativa são 207. Desses 198 países, 189, olha isso, 189 países não têm água em abundância, porque 40% se divide em 189 países. É como se nós tivéssemos 198 pessoas para comer uma pizza. Aí 9 pessoas saem no cantinho e pegam 6 pedaços de pizza para dividir entre elas. Vai dar pouco? Vai, mas é mais do que 4 pedaços de pizza divididos em 189 pessoas. Tá? Então, a proporção de água que existe para nós é muito maior do que para eles. E quando a gente fala em África, isso é mais claro ainda. Eu vou continuar explicando isso mais detalhadamente para vocês na próxima aula, mas como eu quero muito a participação de vocês, eu quero que vocês façam anotações do texto para eu começar a aula com vocês falando. Por isso que eu vou passar uma atividade sobre essa parte agora do texto para vocês fazerem, separarem as anotações. Tenham curiosidade, gente. Peraí, professora, mas eu li tal coisa e aí eu pesquisei, porque tudo isso vai valer nota de participação. Já estou deixando claro desde agora, isso fica gravado nas aulas, para que vocês cheguem lá no final. Poxa, prof, mas eu tirei 3,7, por que a minha nota foi 6? Porque a sua nota de participação efetiva nas aulas, sabe? Falando, mostrando. Às vezes você não quer falar na aula. Tudo bem, abre o vídeo aí